Quando a gente tá assistindo Breaking Bad, tem muito personagem que a gente fica torcendo pra morrer. E nesse vídeo a gente vai ver isso. Todos os personagens de Breaking Bad que mereciam morrer. Bom, meu nome é Vitor Hugo e vamos começar falando do Gus Fring. O Gus Fring não é um vilão comum, ele é um cara tranquilo, ele é um cara sossegado, ele tem uma empresa normal pra poder esconder a sua verdadeira identidade e conseguir lavar dinheiro. Então o Gus é visto por todo mundo como um cara bondoso, como um empresário de sucesso, um empresário caridoso, sendo que, na realidade, o Gus é um cara extremamente perigoso, violento e cruel. O Gus conseguia dominar o mundo das drogas, ele era um cara extremamente perigoso, ele ganhava muito dinheiro, mas melhor do que tudo, ele criou toda uma logística usando o Los Pollos Hermanos, onde ele conseguia lavar o seu dinheiro e também entregar drogas para vários lugares sem que ninguém desconfiasse. Mas o Gus era maldoso, cara, ele era doido para matar o Walter White e ele só não fazia isso porque o Walt fazia ele ganhar muita grana. O produto do Walter White, que ninguém sabia produzir, fazia o Gus ganhar muito dinheiro e, cara, por isso que ele não matava o Walt. É muito dinheiro! Pra mim, o maior momento de crueldade do Gus é quando ele mata o Victor lá sem mais nem menos, sem motivo, com um estilete quando ninguém tava esperando e o cara não tinha feito absolutamente nada, cara. Ele só matou o cara porque ele tava meio com raiva. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? Em alguns momentos também, quando o Walter White começa a confrontar e fazer umas paradas que o Gus não concorda, o Gus, além de ameaçar matar o Walt, o Gus ameaça matar a Skyler, o Walter Jr. e também a Holly. Cara, é só um bebê. O Gus ameaçou matar um bebê. É mau caráter mesmo. Só que o Walt também não é um cara bobo, né? Ele usou toda a crueldade do Gus, toda a maldade do Gus pra matar ele. Porque, pra quem não lembra, o Gus tinha um ódio mortal do Hector Salamanca, porque o Hector Salamanca matou o parceiro do Gus, o Max. Então o Gus passou a vida toda planejando matar o Hector como forma de vingança. Então o Walt entendeu isso, ele foi lá, explicou pro Hector que o Gus estava planejando matar ele, encheu a cadeira de rodas do Hector de bombas, e quando o Gus foi lá matar o Hector, cara, o Hector acionou a bombinha lá, ficou apertando o botão, explodiu tudo, explodiu o Gus, se explodiu e, cara, foi uma das melhores mortes de Breaking Bad. Cara, a cena do Gus levantando ali, saindo andando, arrumando a roupinha e depois caindo, é fenomenal e, cara, foi uma puta oportunidade. Matar o Gus era uma parada muito complicada pro Walt, cara. Ele era uma ameaça gigantesca e o Walt só teve uma chance de conseguir matar ele e ele conseguiu executar. E, cara, foi uma das mortes mais merecidas de Breaking Bad porque o Gus era realmente malvado, maldoso. O cara era pautado na maldade. Eu quero espalhar maldade. E outro personagem que a gente torcia pra morrer era o Tuco Salamanca. Cara, o Tuco foi o primeiro vilão perigoso que o Walt e o Jesse tiveram contato e, cara, todas as interações entre Jesse, Walt e Tuco eram muito engraçadas e davam medo, cara, porque o Tuco era maluco, o Tuco não batia bem das ideias, não. Ele passava um ar de que a qualquer momento ele vai te matar. E desde o primeiro momento da série, a gente já conheceu o Tuco como um cara perigoso, porque, pra quem não lembra, o Jesse foi levar umas drogas lá pro Tuco vender e, cara, sem motivo algum, o Tuco encheu o Jesse de porrada, desfigurou praticamente toda a cara do Jesse e ainda roubou a droga dele. Só que o Walt não aceita isso. O Walt não aceita o Tuco ter batido no Jesse e ter roubado a droga dele. Então ele volta até lá com mais droga, ameaça o Tuco e o Tuco não aceita em primeiro momento, dá o dinheiro dele. E então o Walt pega ali o mercúrio fulminado, joga no chão, faz uma explosão e diz pro Tuco: cara, se você não me pagar agora, eu vou explodir isso aqui tudo de novo e vou matar todo mundo aqui. E o Tuco é tão maluco que ele vê essa afronta, esse ataque que o Walt fez com bons olhos. Ele fala: ei, cara, parabéns, você é corajoso, eu quero fazer negócio com você. E aí se inicia um acordo comercial onde toda semana o Walt e o Jesse vão levar drogas pro Tuco, mas eles já perceberam que o cara é maluco, que a qualquer momento o Tuco pode matar eles. E pra mim o que é mais engraçado nessa situação é que o Tuco odeia o Jesse sem nenhum motivo. O Tuco xinga, o Tuco dá uns fora nele, cara, o Tuco odeia o Jesse, isso é muito engraçado, cara. Tá, mas aí eles continuam fazendo negócios e o Jesse e o Walt sabem que em algum momento vai dar merda porque o Tuco é instável, o Tuco é maluco. E aí quando o Tuco faz uma cagada e fica com medo do Jesse e o Walt entregarem ele pra polícia, o Tuco vai lá e sequestra os dois e planeja levar os dois pro México pra eles começarem uma vida nova lá, pro Walt cozinhar as drogas dele lá e pra eles ficarem milionários lá no México. O Walt e o Jesse até tentam envenenar o Tuco, não funciona, a gente fica torcendo ali ansioso pro Tuco comer aquela parada e morrer envenenado, mas eles não conseguem. E aí o Tuco descobre que o Jesse e o Walt tentaram envenenar ele. E aí quando o Tuco tá prestes a matar
pra eles, o Jesse consegue reagir, pega uma pedra, bate na cabeça dele, pega a arma, dá um tiro nele e eles estão prestes a matar o Tuco, quando eles veem ao longe o Hank vindo assim de carro, o Hank vindo e eles fogem, e aí o Hank chega ali, tá toda uma situação estranha, o Tuco tá com uma arma na mão e o Hank chega ali e dá um tiro bem na cabeça do Tuco, cara, livrando assim o Jesse e o Walt. Agora eles podem ficar sossegados, porque eles não vão ter mais o Tuco pra encher o saco, e o Tuco tá morto pelas mãos do Hank. E o Tuco é um personagem que você torce pra morrer, porque o cara é maluco, o cara é instável, é um cara que você sente que a qualquer momento ele pode te dar uma facada, e a morte dele é muito satisfatória. Outro personagem que a gente torce pra morrer é o Todd. O Todd surge em Breaking Bad como um cara legal, como um cara bonzinho, mas na verdade o cara é um sociopata, maluco, retardado, tão cruel quanto o Tuco, só que ele é mais controlado. O Tuco não, você vê, você sabe que o Tuco é maluco, você sabe que o Tuco é louco. Já o Todd não, ele parece ser um cara normal, mas o cara também é ruim, o cara também é malvado. E pra mim o maior ato de crueldade do Todd é quando ele mata um molequinho ali sem pensar duas vezes, só porque o molequinho viu eles roubando uma parada. Então aquele moleque possivelmente ia ser uma testemunha e podia entregar eles, mas o Todd não pensa duas vezes, já puxa uma arma e dá um tiro no moleque, ele a sangue frio mesmo. E a gente vê ainda mais a maldade do Todd quando ele deixa o Jesse preso e escraviza ele, obriga ele a produzir droga, dá uma condição de vida péssima pro cara, bate, não dá comida, deixa o cara sujo. Só que pior, tem um dia que o Jesse tenta fugir dessa escravização que ele tá, ele não consegue, o Todd prende ele de volta e como punição ele vai lá e mata a Andrea, que é a namoradinha do Jesse, que não tem nada a ver com isso. Então ele mata a Andrea só por maldade e pra mostrar pro Jesse que ele não pode tentar fugir. Que cara malvado que é o Todd, e todo mundo fica torcendo pra ele morrer. E a sua morte acontece lá no último episódio de Breaking Bad, quando o Walter White vai salvar o Jesse dessa escravização. O Walt mata todos aqueles nazistas lá que faziam parte do grupo do tio Jack, que era o tio do Todd, só que o Todd consegue sobreviver, mas cara, num ato de fúria, o Jesse vai lá e mata o Todd enforcado, e que morte satisfatória, que morte agradável de se assistir, cara. O Todd e o Tuco eram personagens malvados e irritantes, cara, que raiva que eu tenho deles. Eu fico feliz deles terem um destino que me agrada. Outra personagem muito irritante que a gente fica torcendo pela morte é a Lydia. Ela não é uma vilã realmente que oferece uma ameaça direta a Breaking Bad ou que mata pessoas diretamente, não. Ela é só uma personagem irritante aonde ela passa uma sensação de que ela não é confiável e que a qualquer momento ela pode entregar os personagens para a polícia. Então a Lydia entra na história de Breaking Bad para fornecer metilamina, que é uma matéria base para produção de metanfetamina, só que ela é uma mulherzinha normal, uma mulherzinha ali meio irritante, meio chechelenta e que passa a sensação de que a qualquer momento ela vai te entregar, a qualquer momento ela vai te entregar pra polícia, a qualquer momento a Lydia pode te ferrar, e é verdade, ela é uma pessoa que não se pode confiar e os personagens percebem isso. E a Lydia se junta ao Todd, que é um cara maldoso, que é um cara malvado, e cara, ela é meio que importante ali na quinta temporada pro Walter White conseguir continuar produzindo droga, porque ela fornece a metilamina, só que ela é perigosa, ela é uma pessoa que você não pode confiar. E é o seguinte, conforme o final da série vai se desenrolando, a gente vai acreditando que a Lydia vai ficar viva, porque o Walter White tá resolvendo todos os problemas, tá resolvendo todas as pontas soltas, e ao que parece a Lydia vai ficar livre, vai ficar viva, vai ficar bem, todo mundo vai se ferrar, mas a Lydia vai ficar bem. Só que o Walter White é malandro, o Walter White não deixa pontas soltas, e aí o Walter White envenena o chá da Lydia com resina, e depois de 3 dias passando mal, a Lydia vai lá e morre. E cara, que satisfatório saber que aquela mulher irritante, que aquela mulher chata e chechelenta e que a qualquer momento poderia entregar os nossos personagens está morta, e o Walter White não se esqueceu dela e passou todo mundo que merecia. O Walter White não deixou nenhuma ponta solta. É feliz saber que a Lydia, que a Lydia se escalafedeu. Outro personagem que a gente fica feliz quando vê a morte é o Crazy 8. O Crazy 8 foi um dos primeiros personagens a morrer em Breaking Bad. E pra quem não lembra, ele foi o primeiro personagem que o Walter White matou ali cara a cara, matou ali a sangue frio. O Crazy 8 não era tão perigoso assim, na verdade ele nem teve tanto tempo de tela, mas ele foi meio que responsável, foi o primeiro traficante ali que colocou o Walter White no mundo das drogas. Só que o ponto aqui é o seguinte, o Walter White mantém o
Crazy 8 preso ali no porão, e eles vão conversando, eles vão se afeiçoando e se conhecendo melhor. E em primeiro momento, a gente acha que o Crazy 8 é realmente um cara bonzinho, é um cara tranquilo, e o Walt até tá pensando em soltar ele, e segundo o Crazy 8, cara, se o Walt soltar ele ia sumir, não ia fazer nada, não ia fazer nenhuma maldade com o Walt, ele ia esquecer totalmente. E tanto o Walt começa a acreditar nele, quanto a gente também começa a acreditar que o Crazy 8 é realmente um cara bonzinho. Só que aí o Walt acaba descobrindo o seguinte: por mais que o Crazy 8 diga que é bonzinho, que ele não quer fazer maldade, que ele só quer sair dali e ir embora, é mentira, porque ele tava planejando matar o Walt com um pedaço de um prato que tinha quebrado ali perto dele. E essa cena aqui é muito boa, porque o Walter White tava levando comida num prato pro Crazy 8, o Walt desmaia, quando o Walt acorda tá tudo normal, só que o Walt pega os cacos do prato, vai jogar no lixo, vai jogar fora, só que ele tem um estalo e decide remontar o prato com os pedaços ali que estavam quebrados. E ele percebe, cara, tá faltando um pedaço, e sim, esse pedaço que tava faltando tava com o Crazy 8, e o Crazy 8 estava planejando matar o Walter White com aquele pedaço de prato. E aí nesse momento, sem pensar duas vezes, o Walter White decide matar o Crazy 8, porque aquele cara é uma ameaça, todo aquele papinho de que ele só queria ir embora, de que ele era bonzinho, era mentira, ele só tava esperando o Walt soltar ele pra matar. E cara, o Walt não teve chance, o Walt precisou matar o Crazy 8. E por mais que não seja um personagem que teve tanto tempo de tela, nem era tão perigoso, e a gente nem conheceu muito do Crazy 8, toda essa parada dele falar que era um cara bonzinho que só queria ir embora, e ele tá enganando tanto o Walt quanto o público, cara, é irritante, a gente fica feliz quando o Walt vai lá e ó, passa ele. Outro personagem de Breaking Bad que a gente fica muito feliz quando morre é o Spud. Pra quem não lembra, o Spud é aquele personagem que morreu com caixa eletrônico na cabeça. Cara, ele não era um vilão, ele não era uma ameaça, ele nem teve muito tempo de tela, mas é o seguinte, esse cara era um viciado que roubou a droga do Skinny Pete e foi pra casa. Só que aí o Walt diz: Jesse, você não pode aceitar que os caras te roubem, daqui a pouco tá todo mundo roubando a sua droga. Então o Jesse pega uma arma e decide ir até a casa do Spud para recuperar a droga que ele roubou dele. Só que aqui é o seguinte, quando o Jesse chega na casa do Spud, a gente conhece o filho dele, que é um molequinho que tá vivendo largado lá, o moleque tá sozinho em casa, tá sujo, sem comida, o moleque tá abandonado, e a gente percebe que os pais dele, tanto o Spud quanto a esposa dele, são os grandes merdeiros que não cuidam nem dos filhos. Isso gera uma raiva absurda na gente, porque o molequinho tá lá sozinho, todo sujo, uma casa toda bagunçada, e os pais são viciados. Então, em primeiro momento, quando o Jesse chega lá, o Spud não tá lá e o Jesse fica cuidando do filho dele. E aí o Jesse cuida dessa criança e o Jesse fica muito mal porque a casa tá uma zona, a casa tá uma sujeira, o molequinho tá abandonado e não tem nem o que comer. Só que aí nesse momento o Spud chega lá com a sua esposa, o Jesse fala o seguinte: cara, quero minha droga de volta, você roubou minha droga, me devolve. Ele diz o seguinte: cara, a gente não tem mais sua droga, a gente já usou, mas a gente roubou um caixa eletrônico, cara, é só a gente abrir ele aqui agora, eu pego o dinheiro dele, te dou esse dinheiro, você vai embora com a grana e acabou, nosso problema tá resolvido. Até aí, tudo bem, até aí tá tranquilo. Só que aí, esse cara, que é o Spud, ele entra embaixo do caixa eletrônico pra tentar abrir o caixa eletrônico, e ele fica ali, não tá conseguindo, e pô, o caixa eletrônico tá ali meio suspenso, e nesse momento ele começa a discutir com a sua esposa, ele xinga a sua esposa, e cara, num ato de raiva, a mulher do Spud solta o caixa eletrônico na cabeça dele, matando o cara bem ali mesmo, e cara, que cena absurda. O Jesse fica assustado, quem tá assistindo fica assustado, e a gente só consegue pensar no filhinho deles que eles não cuidam e que tá ali na casa. E a morte do Spud é interessante porque começa a circular pelas ruas que quem matou ele daquela forma, com a cabeça esmagada, foi o Jesse. Então, no mundo do crime, no mundo do tráfico, no mundo das ruas, o Jesse começa a ficar bastante temido, as pessoas começam a ter medo dele, e cara, na realidade não foi o Jesse que matou o cara, foi a mulher dele, mas o Jesse ganha os créditos e o pessoal fica com medo dele, e o Jesse diz pra ele: ó, Jesse, você é um cu, você é um cu. É por causa dessa morte aí que o Jesse ganha o apelido de cu. Agora você é um cu. O que é que o cu faz, Jesse? O que esse cu faz? Eu sou um cu. Você é um cu. Mas a morte do Spud é tão satisfatória porque, cara, olha como ele cuidava do filho, olha as condições que estavam o filho dele, e depois disso, teoricamente, acredito que a polícia entrou lá, a polícia invadiu lá, pegaram o filho dele,
tiraram a guarda do filho do Spud e botaram o molequinho numa condição de vida melhor, porque é de dar pena, cara. Quando você tá assistindo Breaking Bad, vê a cena do molequinho lá todo sujo, numa casa suja, sem nem o que comer, e os pais malucos, uns drogados malucos, cara, é realmente triste. É uma cena muito boa, e por mais que a morte do Spud e o Spud em si não sejam importantes, não tenha grande valor na história, só essa parte da criancinha que faz a gente ficar feliz de ver a morte dele. E outros personagens que a gente torce pra morrer são os irmãos Salamanca. Eles são dois personagens violentos, brutais, que matam sem pensar duas vezes. Eles matam pessoas assim do nada. Ah, não gostei de você, vou te matar. Eles são esse tipo de gente, eles têm esse tipo de maldade. E os irmãos Salamancas ficam calados, não falam praticamente nada, e quando eles vão tomar uma atitude é de matar alguém. A única coisa que eles fazem é matar pessoas a sangue frio. Então eles matam a galerinha lá que tava num caminhão tentando fugir do México. Ele chega na casa de uns caras lá e mata o velho e a filha dele sem motivo nenhum. Os caras são malvados. Só que esses irmãos Salamancas são movidos por vingança, porque eles são primos do Tuco e eles querem vingar a morte do Tuco. E como eles acham que quem matou o Tuco foi o Walter White, eles estão caçando o Walter White. Só que aí eles acabam descobrindo que quem matou o Tuco foi o Hank e eles vão matar o Hank lá no estacionamento. E aqui a gente presencia 1% do poder do Hank. Por quê? Quando os irmãos Salamanca chegam pra matar o Hank consegue se sair muito bem, consegue meio que escapulir ali da situação, mata um irmão Salamanca, arranca as pernas do outro irmão Salamanca que é internado, vai pro hospital. Então, um irmão Salamanca foi morto pelo Hank e o segundo irmão Salamanca, que o Hank só arrancou a perna, fica internado, só que lá no hospital quem chega lá pra dar um fim nele é o Mike e acabou ali. E que episódio bom é esse onde a gente presencia a morte dos irmãos Salamancas, dois caras movidos pelo mal, e aonde o Hank conseguiu arrebentar, cara. O Hank desarmado conseguiu vencer dois caras, matou um, aleijou o outro, mas depois o Mike foi lá e deu o fim no outro irmão Salamanca. E cara, esse episódio também é muito bom, cara. E agora eu quero que você comente aqui embaixo qual personagem de Breaking Bad realmente merecia morrer, qual personagem você mais ficou feliz quando viu morrer. Cara, tem gente que vai comentar aqui o Walter White. Eu pensei em colocar o Walter White nessa lista, mas eu pensei bem e desisti. Então é isso. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo. Valeu, pessoal. Um grande abraço e falou!